Muito boa noite a todos. É muito bom que a gente venha até aqui para pensar na vida. Muitas pessoas podem pensar que a religião tem diversas finalidades, mas segundo Jesus conhece uma árvore pelos seus frutos, e a religião que não tornar os homens melhores, ela não está cumprindo a sua função. Nós aqui precisamos pensar sobre nós mesmos nesse momento que a gente vive. E como nós sabemos que a matéria, tudo que acontece no mundo exterior, tudo que acontece aqui no mundo encarnado, tem um valor simbólico, tem uma importância para a gente aprender e desenvolver aquilo que está mais fundo dentro da gente. A coisa mais importante para a gente fazer é sempre discutir o momento, os assuntos que mais mexem com a gente, porque ali como que a terra já está preparada, fertilizada para receber o ensinamento. Então pensar sobre o nosso momento do ponto de vista espiritual é a coisa mais importante para a gente fazer sempre, porque nada vem de graça e todos os aspectos da nossa vida têm um sentido pessoal ou coletivo. E se a gente não percebe, a gente fica brigando com a vida, brigando com a doença, brigando com os problemas familiares, brigando com os problemas do país, sem absorver, sem entender o que eles estão querendo dizer. Hoje nós viemos trazer um tema que tem mexido muito com todos nós, nem pode ser diferente. Acho que não há ninguém que esteja imune ao problema da segurança. O Rio de Janeiro é o grande símbolo do Brasil, do problema da segurança, mas a gente sabe, quem conhece minimamente a cidade em que mora, sabe que em algum grau os problemas que tem lá, tem aqui também. O tráfico de drogas, a violência urbana, sequestros, pedofilia, mesmo a corrupção é um problema também da nossa insegurança. Todos esses problemas são problemas que falam muito da gente e que tem por trás deles um simbolismo. Eles não estão aí à toa. Eles querem dizer alguma coisa para todos nós. A gente, quando vai em cidades pequenas, a gente estranha um pouco, né? Você estaciona o carro, tranca a porta e sai, e as pessoas ficam olhando para você assim: mas por que você trancou a porta do carro? Eu falei: tranco a porta do carro porque eu já estou acostumado, sempre que eu saio do carro eu tranco a porta do carro. Não, aqui a gente deixa aberto, não tem problema. Casas com muro baixo, eu sei que já mesmo as cidades pequenas estão muito alteradas também no aspecto da segurança, mas ainda existe uma que outra cidade pequena que ainda tem um ritmo muito mais manso, que no domingo o lazer das pessoas ainda é dar uma volta na Praça da Matriz. E tudo isso a gente vai pensando a vida da gente de hoje e também diante da vida da gente no passado. Vocês lembram quando as casas tinham muro baixo? Ainda está na nossa memória esse tipo de coisa, que a gente saía para andar à noite sem ter grandes preocupações, grandes crises. Hoje as casas têm muro alto, tem, sei lá, cabo de vidro, cerca elétrica, tem câmeras. E como é que a vida ficou hoje? Mais segura? Como é que nós nos sentimos estando dentro de casa e sem poder olhar a rua? Não é? Teve um tempo que a gente ficava dentro de casa, olhava pela janela e olhava o movimento. Os mais jovens talvez não lembrem disso, mas teve um tempo que era assim. Hoje em dia a gente se sente preso dentro da própria casa, porque se você conseguir olhar alguma coisa que não seja o muro da sua casa quando olha pela janela, você vai olhar através das grades. E isso tudo tem muito a ver com o nosso modo de vida, porque a gente vai colocando cercas
e eletricidade, e câmeras, e grades, e paga empresas de segurança para passar na frente, tudo isso para tentar ter uma ilusão um pouco maior de segurança. E vai colocando empecilhos possíveis para o ladrão ou para quem possa pegar suas coisas, como se isso realmente lhe desse segurança. De onde será que vem a segurança? Muita gente compra armas, muita gente defende que todo mundo deve ter armas, como se das armas, ou das câmeras, ou dos muros, ou das cercas, viesse a nossa segurança. No aspecto psicológico, nós também nos cercamos, colocamos alarmes, também entramos em guerra com o mundo e estabelecemos uma série de defesas para nós mesmos. Uma defesa muito evidente que a gente interpõe entre nós e o mundo, entre nós e as outras pessoas, é o preconceito. Você sai à noite, de algumas pessoas você fica com medo, outras não. É interessante isso. Está vindo uma pessoa, e isso bate muito com o estereótipo da própria polícia. A polícia pega algumas pessoas para dar a geral, e para outras não. Isso tem a ver com idade. Dificilmente a polícia vai dar geral num grupo de idosos andando na rua. Tem a ver com idade, tem a ver com raça, porque também orientais ou também brancos são muito menos abordados, os negros são muito mais visados, negros jovens, com capuz ou com um certo tipo de roupa, eles são mais abordados. Por quê? Porque a gente tem prevenção, a gente tem preconceito, como se isso nos defendesse dos problemas. E ao contrário, as prevenções e os preconceitos aumentam a violência, porque você já sai de casa pensando como se defender. Eu que não vou andar com... Você vai colocar uma corrente de ouro ou não? A pessoa já pensa. Tem um relógio mais caro, uma pulseira mais cara, ela já pensa se vai levar ou não. Não é assim, gente? E a gente vai ficando preso dentro da nossa casa, mas também nos nossos hábitos, na nossa maneira de ver o mundo. Afinal de contas, muitos de nós saímos para a rua depois de ter visto um jornal, um programa de televisão, que os locutores, os apresentadores fazem questão de falar para todos nós que qualquer coisa pode acontecer com qualquer um a qualquer momento. A gente sai de casa já tremendo. Uma das doenças mentais típicas do nosso tempo é a síndrome do pânico, que ultrapassa muito o medo normal, o medo necessário. Talvez alguns de vocês não tenham pensado nisso, mas uma pessoa sem medo não consegue viver. Seres sem medo não conseguem atravessar uma rua. Por exemplo, um bebezinho que recém começou a dar os primeiros passos, 1 ano de idade, 1 ano e 2 meses, ele sabe atravessar uma rua? Não sabe. Por quê? Porque ele não tem medo. Um doente mental, muitas vezes também não consegue atravessar uma rua, porque não tem medo. Medo é fundamental na vida da gente, mas quando ele cronifica, quando ele fica onipresente, quando a gente vê problema em tudo quanto é lugar, quando tudo é ameaça pra gente, aquilo acaba cronificando, acaba ficando permanente, não é mais contra nada, é um medo permanente, e é o pânico. Isso é uma doença mental que atormenta muitas pessoas que não conseguem nem trabalhar direito, nem fazer uma compra no mercadinho da esquina, nem funcionar na vida. É muito importante a gente perceber que nós nos sentimos em guerra com o mundo. E quando você está em guerra, você se entrincheira, você se defende, você busca armas de ataque e escudos de defesa. E isso faz a nossa vida ficar pobre, ficar violenta.
Uma pessoa vem falar com você, você já não tem mais aquela espontaneidade de conversar com a pessoa, porque já fica pensando, tem um golpe que estão dando por causa disso, tem isso, tem aquilo, o que será que essa pessoa quer comigo? Se uma pessoa começa a pegar o mesmo caminho que você já começa a olhar, o que acontece? Está me seguindo. E é praticamente impossível que ninguém tenha essas prevenções hoje em dia. Vocês acham possível que ninguém nunca pensa assim, sai na rua sem pensar em nada disso? É quase que obrigatório a gente pensar nisso. E com isso a gente vai se cercando de preconceitos, por exemplo, contra jovens e negros. A gente vai se cercando de medos que se cronificam e que aprisionam a gente, já não dentro da nossa casa, nós ficamos aprisionados dentro da nossa alma, porque tudo é uma ameaça, tudo é guerra, tudo é um ataque. Nós também ficamos aprisionados dentro das agressões que a gente acha e que sentiu ter sofrido ao longo da vida. E porque todo mundo já sofreu algum tipo de violência, ou um assalto, ou alguma coisa assim, ou sentiu que teve aquilo, e aquilo também aprisiona a pessoa. Fica com a mágoa por alguém ter uma vez assaltado. Eu me lembro, acho que o primeiro assalto que eu vivi na minha vida foi na minha casa. A gente voltava da praia e a casa tinha sido arrombada. Era uma casa com muro baixo, portão baixo, tudo dessa alturinha assim, como era. A gente foi quase vizinho. E de repente a casa estava arrombada, tudo revirado. E eu era muito criancinha, me sentia agredido com aquilo. E a minha mãe, me lembro da minha mãe me levando para o banheiro, punha um chuveirinho aqui em cima da minha cabeça para ver se esfriava a cabeça. Porque eu chorava, Maurício, não levaram grande coisa, filho, não precisa ficar assim. Mas eu chorava por quê? Porque é uma agressão, e essa agressão, ela não desaparece, ela não acaba com o tempo, ela pode amenizar, mas quem passou por uma situação de violência, traz ela dentro de si, e se torna quase impossível para a pessoa diluir aquilo. Para ela diluir, ela precisa conseguir entender as razões mais profundas, as relações, o que te ameaça, por que as coisas te ameaçam, do que você tem medo. Essas perguntas são fundamentais para a vida da gente. Do que nós temos tanto medo? Jesus falou: não coloqueis o vosso coração aonde a traça rói, a ferrugem corrói e os ladrões levam. Os ladrões roubam. Ele estava querendo falar que a gente não deve colocar tanta importância assim naquilo que parece que é o mais importante na nossa vida. Também me lembro, eu já era universitário, morava numa pensão, e o dono da pensão foi assaltado e levaram a televisão dele. Ele morava num quarto muito pequenininho, cheio de livro, tinha uma televisão, roubaram a televisão e mais algumas coisinhas dele. Era um senhor muito simples. E depois que a polícia saiu de lá, ele falou: puxa, que chato, né, senhor? Aí ele falou: olha, só é roubado quem tem. E foi cuidar da vida dele. Ele ainda estava abalado com a violência da coisa. Mas, sabe, será que a gente pode, será que a gente deve colocar tanto peso na desarmonia que querem provocar contra você? Será que é tão fácil atingir a tua paz, tirar a tua paz assim? Nossa, hoje eu estava bem, mas um fato me tirou a tranquilidade. Vocês já repararam como é fácil a gente perder a tranquilidade? A gente coloca a nossa segurança em coisas que afinal de contas não são tão importantes assim. Uma pessoa fala, às vezes, da roupa que você está, tem gente que se abala muito.
Tem gente que olha para mim, já não via há muito tempo, e fala: nossa, Maurício, como você está careca. Aí a partir daquele momento começa, o meu mundo cai, como se eu não tivesse espelho em casa. O que acontece? Por que nós somos tão frágeis? Por que a nossa harmonia é tão frágil que cai por qualquer coisa? Vocês já repararam nisso? Se vocês têm um amigo com mais posses, um parente com mais dinheiro, a pessoa não fica muito preocupada com segurança, com sequestro. Uma brincadeira, vocês têm preocupação com sequestro? Vai pedir resgate do quê? Não é? A pessoa que começou a trabalhar, o jovem que começa a trabalhar e que adquire a sua primeira motinha, ele tem uma mudança de comportamento. Até ali ele não pensava em nada em segurança, porque não tinha nada para ser roubado. Comprou a primeira moto, ele já começa: será que posso estacionar aqui na frente? Será que está isso? Será que está aquilo? E a pessoa vai se cercando de medos, de raivas, de mágoas, de preconceitos, e a sua vida vai se fechando, como se fosse mesmo as nossas casas, que você ergue um muro, fecha janelas, coloca grades, e a nossa alma também vai se fechando. É importante a gente perceber isso. Ah, mas tem outra maneira de viver? Essa é uma pergunta. Nós certamente não estamos aqui para dar resposta, para falar para as pessoas que existe uma outra maneira. Mas a Bíblia está aí para falar: todo bem vem de Deus, toda segurança nossa vem de Deus. E aí a gente começa a pensar: ah, então existe uma segurança dos homens, uma segurança externa e uma segurança interior, uma segurança espiritual. Os psicólogos não falam que o problema da insegurança, não, fulano é muito inseguro. Será que essa insegurança da alma tem alguma coisa a ver com a segurança pública? Será que a insegurança interna tem alguma coisa a ver com a insegurança externa? Por exemplo, cachorro. Vocês já repararam que quem tem muito medo de cachorro é mais mordido? Quem tem medo de barata? Você já viu que a barata vai em cima? A barata vai em cima. Aqui. Sente o cheiro do medo. Por que será? Sente o cheiro do medo. Existe uma relação, nós já sabemos disso. Vocês estão provando isso. Nós já sabemos que existe uma relação da insegurança interna com a insegurança externa. Da insegurança psicológica com a insegurança pública. O que acontece? Eu gosto muito de uma música do Luiz Vieira que fala, acho que aquela que começa assim: é tarde, eu já vou indo, eu preciso ir embora. Olha o medo. É tarde, eu já vou indo, eu preciso ir embora. E essa música, pelo amor de Deus, deve ter o quê? Uns 50 anos de idade, certo? Há 50 anos já tinha problema de segurança, viu, gente? Né? Aí ele fala assim: pois é. Não, essa é do Luiz Vieira. É tarde, eu já vou indo, eu preciso ir embora. Tem uma altura dessa música que ele fala assim: quem anda com Deus não tem medo de assombração, e eu ando com Jesus Cristo no meu coração. É muito interessante isso. Ah, então quem anda com Jesus Cristo não é assaltado? Gente, os fatos, se eles são importantes para a gente passar, a gente vai passar. Os fatos nunca não são e nunca foram o nosso problema. A maneira como a gente vive os fatos vai fazer com que eles sejam enormes problemas nas nossas vidas. Pensem comigo isso. A gente é bombeiro que gosta de apagar incêndio com balde de gasolina. A gente aumenta os problemas. A gente aumenta os problemas. Então vem uma pessoa assaltar a gente, você nervoso, você faz movimentos rápidos.
Movimento rápido para quem está armado, para quem está drogado e super alerta para qualquer coisa, ele vem ameaça em tudo. Muita gente morre porque vai tirar o cinto de segurança no carro, e ao fazer esse movimento aqui, rápido, morreu. Eu não estou querendo aqui explicar ou justificar nada. É que ter tranquilidade, ter paz interior, ajuda a construir a paz exterior. As coisas estão relacionadas. Quem vive um assalto, se tiver que viver o assalto para o seu desenvolvimento, para o seu aprendizado, vai viver com correntinha de Jesus ou sem correntinha, com Bíblia ou sem Bíblia. Agora, se você tiver conquistas interiores, os fatos externos não vão comprometer a tua paz interior, os teus problemas aqui dentro. É importante que a gente perceba isso. Não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Aparece uma pessoa na tua frente, aparece uma situação. Se você tiver interiorizado essa certeza, esse princípio dentro de você, você não vai fazer oração, Deus me livra dessa, porque a oração todo mundo faz, quando a gente vê a porca torcer o rabo, me tira dessa. Não. Quando a gente está doente, a gente quer não ficar doente. Quando a gente é ameaçado, a gente quer não. Não é assim. Não é assim. Aluno não tem o direito de pedir para não estudar. Agora, quando a gente vê a situação, a gente pede lucidez, a gente pede coragem, a gente pede harmonia e pede paz de espírito, porque assim a gente vai poder viver o que a gente tiver que viver. Essa oração é uma conquista da alma, gente, muito difícil da gente alcançar. Tem uma doença sua, tem um parente moribundo no hospital, nós não temos o direito de pedir para Deus que ele viva. A gente não sabe se é o melhor. Atrapalha o doente se você ficar pedindo obsessivamente para ele não morrer. Atrapalha a vida da gente se você ficar preocupado com o teu relógio que você comprou anteontem. Tem um assaltante, você acabou de comprar uma televisão fininha, primeira prestação nas Casas Bahia. Você vai ficar pensando, vou ter que pagar outras 12 prestações sem ter a televisão. Se você fica fissurado nessas coisas, se você fica apegado nessas coisas, o ladrão não te rouba a sua televisão, leva a tua televisão, a tua saúde, a tua paz de espírito. Você fica perturbado, doente, quando ele podia só roubar a televisão. Você entregou muito mais. Ele veio roubar 10, você entregou 100. Você imaginou uma coisa dessa? Imagina a cena. Vem um rapaz, pede o relógio, você fala, não pega só o relógio, não, eu tenho mais dinheiro aqui, eu tenho mais isso, eu tenho mais isso de valor, quer uma promissória, te pago? Como assim? Nós fazemos isso espiritualmente. Ele veio só roubar uma coisa, e você entrega a tua paz, a tua harmonia, só fica falando sobre aquilo dentro da sua casa, a sua família fica infeliz, o seu corpo fica doente. Por quê? Porque você está colocando o seu tesouro aonde a traça rói e a ferrugem corrói. A gente precisa perceber que as coisas só é roubado quem tem, que as coisas têm todo um motivo para acontecer e que nada acontece por acaso. Essas conquistas que a gente pode fazer agora tem que funcionar para a nossa alma como aquela historinha da cigarra e da formiga. Porque a formiga passou pelo mesmo verão da cigarra. Folha para tudo quanto é lado, não precisava se preocupar com nada. Só que a formiga pensou o quê? Depois do verão, tem o inverno, folhinha nenhuma, eu tenho que abastecer. Quem tiver mínima responsabilidade espiritual, e se nós estamos aqui é porque nós temos, né? Não estamos aqui à toa,
Nós temos que pensar assim: o que eu preciso fazer para minha segurança, para minha harmonia, para minha paz de espírito futura? Porque que os fatos vão acontecer? Vão, gente. Os problemas vão acontecer, as desarmonias, as doenças, os problemas familiares vão acontecer. A maneira da gente se fortalecer é ter elementos interiores, valores, lucidez espiritual para passar pelo que a gente tiver que passar e falar assim: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ah, mas isso eu já repito há bastante tempo. Pois é. Repetir da boca para fora não adianta. Tem que interiorizar. O que será que Jesus quis dizer com essa pegadinha para fazer com que a gente sempre repetisse isso? Deus, eu não sei o que é melhor para o meu parente que está na cama do hospital. Eu não sei se o melhor para mim é eu conseguir esse emprego. Estou aqui numa entrevista de emprego com mais um monte de gente. Então eu não peço para aquele emprego vir para mim. Eu não peço para a saúde do meu parente ser restaurada. Eu me coloco a serviço, me coloco em harmonia com o céu e espero receber da multidão de amigos que nós temos lá em cima. Cada um de nós temos uma multidão de amigos lá em cima torcendo e trabalhando por nós. Mas assim como um pai responsável não faz a lição pelo filho, a nossa mãe de outras vidas, a nossa avó de outras vidas ou dessa mesmo, que estão lá e sugerindo e dando dicas e aconselhando a gente, elas não vão afastar os problemas. Elas vão falar: acorda, aproveita esse momento para você repensar. Você já tinha... Tem gente que é maluca, né? Você já tinha 15 relógios. Você já tinha um closet de sapatos. De vez em quando passa uma dessas coisas, vai na sala de na casa de alguém famoso, um closet de sapato com 300 pares de sapato. Nem centopeia precisaria tanto. E as pessoas vão acumulando, feito loucas. Feito loucas. A gente se preocupa demais com coisas que não têm importância nenhuma. Reveja os seus valores. Se algum de nós passar por uma situação difícil e se mostrar incapaz de rever os valores, sabe o que vai acontecer? Vai vir outra situação mais difícil. Porque um velório precisa te perguntar: será que eu tenho dado um rumo bom para a minha vida? Se um velório não servir para isso, meu amigo, você está jogando fora os livros. Se um assalto não servir para você falar assim: que importância eu estou dando para as coisas materiais, você está jogando fora os livros que Deus está colocando para você. Os fatos são alertas, e que a gente consiga, é esse o desejo, que a gente consiga, ao invés de brigar com a vida, ao invés de se prevenir para ter uma vida sem problemas, porque isso é uma coisa infantil. Nós sempre desejamos uma vida sem problemas e nunca vamos conseguir, porque a vida precisa ter problemas para a gente aprender. Ao invés de brigar com a vida, que a gente consiga investigar, consiga se abrir para o que Deus está querendo te ensinar com aquilo. E aí você vai ter um olhar mais longe, um olhar mais tranquilo, que vai falar. Na hora você pode ficar perturbado, porque todo mundo fica, mas as criancinhas ficarem perturbadas quando a casa é assaltada, a gente pode até entender, mas a gente vai ser criancinha até quando? Calma, calma, levaram as coisas, eu não vou adoecer por isso, eu não vou entregar para um ladrão a paz da minha família, a saúde do meu corpo. Ele leva, faz o que tiver que fazer, o problema é dele, a responsabilidade é dele, e eu fico com a lição. O que Deus está querendo me ensinar? Então que a gente venha aqui hoje e receba, como vocês e nós,
Todos nós já estamos recebendo a nossa assistência espiritual desde que a gente decidiu lá em casa a vir aqui hoje. Mas que a gente se permita essa lucidez e essa saúde espiritual aonde a vida prova, aonde a vida pega, aonde a vida apresenta os nossos problemas, que é do portão para fora. Do portão para dentro é só um oásis, que a gente toma uma água e se fortalece para a vida lá fora. E a vida lá fora está exigindo da gente, está pedindo da gente. Você acredita em Deus? O Deus que você acredita é bom, justo, todo-poderoso? Então não pode haver uma única injustiça na terra. Já pensou nisso? Nenhuma injustiça existe na terra. Isso não perturba a gente? Nenhuma. E só o conhecimento das vidas sucessivas vai fazer você entender o que eu estou falando. Nada acontece por acaso, tudo tem uma razão de ser, não existem vítimas gratuitas na terra. Estude, aprenda as vidas sucessivas, que você vai poder se reconciliar com esse Deus bom, justo e poderoso, que cuida permanentemente de cada um dos seus filhos. Boa noite.